Oi, gente, tudo bom? Aqui é Margarete Camilo, do canal Viva Poderosamente, e essa é a live que eu gravei hoje um pouco mais cedo no canal Mundo Proibido com o meu amigo Wagner e a Jéssica. Eu espero que vocês gostem, tem bastante conteúdo e eu estou repostando aqui com o consentimento, é claro, do meu amigo Wagner. Um beijo e até a próxima. Estamos chegando. Vamos cumprimentar todo mundo, porque nós somos pessoas educadas. Não é verdade? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Vamos cumprimentar os que chegaram primeiro. Vamos lá, deixa eu atualizar aqui para ver quem chegou primeiro, para a gente dando os salves. Vamos lá. Thalita, a minha prima, Thalita Aldebarão, um beijão. Anderson Silva, já estou por aqui. Wagner. Uai, Dudu, meu sobrinho. Pessoal, se inscreve no canal do Dudu lá, viu? Uai, Dudu. Dudu é um menino de 11 anos que tem um futuro brilhante pela frente. Brilhante, viu? Bom dia, canal da Lucinha. Reinaldo Prado, gente, eu vou dando salvos aqui até todo mundo chegar, viu? Não ficam ansiosos. Sérgio, fala lindezo, fala grande Sérgio, a nossa live é amanhã, hein? Lá para ficar brigando por causa de política. Rogério Lima, salve meu querido amigo. Roberto Nassif, Matheus. Uai, Dudu de novo. Se inscreve no canal do Dudu, gente. Michael Frank, Silvio Ferreira, Luiz Borges, João Batista, Jorge Lucas. Vem chegando, vem chegando. Taílson Batista. Vamos que vamos para a nossa live. A nossa live hoje vai ser espetacular, sobretudo nessa época de coronha, quer dizer, capiroto 19, que é o nome que nós adotamos para enrolar o YouTube. Não pode falar, né? Mas nós vamos tratar também desses tempos difíceis, mas desta vez não vai ser conspiração, não. Nós vamos trazer uma mensagem positiva. Você abrir os jornais, a televisão, os rádios, é muita notícia ruim. Nossa, é muita notícia ruim. É ou não é verdade, gente? É ou não é verdade? Canal do Bidu, bom dia, meu xará. Lá de São Bernardo do Campo. Ó, estão chegando, a galera tá chegando. Mais um pouquinho. Então, aqui, ó, deixa eu aproveitar, mandar todos os salves aí, mas eu vou dar alguns recados. Quem chegou aqui é quem já acompanha o canal há muito tempo, sabe da nossa seriedade. De vez em quando a gente faz vídeos horrorosos, né? Ninguém é perfeito, né, gente? E vocês sabem comigo, eu tenho uma relação muito sincera com os meus seguidores, mas a gente faz vídeos muito bons também. Tanto é que nós temos 800 e 7 mil inscritos até o prezado momento. Mas eu preciso dar alguns informes. E esses informes são informes preciosos para você que me acompanha aqui no canal Mundo Proibido, que nos acompanha. O Mundo Proibido já tem um monte de gente envolvida, né? Graças ao bom Deus. O primeiro informe é: sexta-feira nós teremos uma outra live com um especialista em histórias antigas. E lá nós vamos falar do que uma galera gosta muito, que vem me pedir. Wagner fala disso. Wagner. E agora nós arrumamos uma forma de falar sem a censura que você já sabe, né? Ela vai falar sobre Illuminati, nova ordem mundial, geopolítica, Cavaleiros Templários, a relação com o Brasil e outras tantas conspirações, vamos chamar de conspiração, outros pontos de vista que vocês podem imaginar. Sexta-feira, eu vou colocar aqui, vocês vão marcar lá, marcar lembrete, e eu preciso que vocês estejam lá mobilizados, viu, gente? É muito importante. O nosso segundo informe é o nosso próximo vídeo, olha para você ver como é que é o link. Será sobre outro vídeo que pediram para fazer, as profecias das cartas Illuminati e a relação com agora, com o capiroto 19, com o tempo que nós estamos vivendo. E aí vou dizer para vocês sabem que eu tenho dificuldade com teoria da conspiração, mas essa aqui é coincidência. Aqui em Minas Gerais a gente fala assim, é coincidência para lá de meta. É um negócio assim
que eu até assustei. Para você ter uma ideia, existe uma carta do isolamento. Olha só para você ver, uma carta da pandemia. A pandemia não pode falar. Muito bem, semana que vem também, outro importante, eu vou publicar um documentário completo sobre que nós vamos recontar a história da humanidade. Eu disse isso aqui no vídeo de Hermes Trismegisto, foi um bônus para quem é assinante do canal. Nós vamos recontar a história, que já está pronto, na verdade, nós vamos publicar semana que vem. E aí eu preciso novamente de vocês, se mobilizem, que será uma estreia. É o melhor, quer dizer, é o grande documentário do Mundo Proibido. Você pode até me falar, Wagner, você fez sobre Atlântida, passou de 1 milhão de visualizações, fizemos outros documentários, mas esse, eu vou dizer para vocês, nós gastamos, foram 5 meses de produção, só para vocês terem uma ideia, 1h20. Só não aprende a teoria que nós vamos colocar lá se não quiser. Marca aí. E por fim, depois disso, na próxima semana, para os inscritos antigos que pediram muito, e eu acho que esse é o momento, faremos ou 1 semana ou 15 dias, e se der ibope, depende de vocês, 1 mês, só de histórias incríveis. E aí nós vamos falar dos contatos imediatos, inclusive já tem uma pronta. Muita gente gosta de lendas sobre sereia, vamos contar as lendas sobre sereias, universos paralelos e por aí vai. E há muitas experiências de quase morte. Fechado? Dito isso, acho que todos vocês chegaram. Vamos que vamos à nossa live, que eu coloquei o nome de O Segredo, Lei da Atração e o Capiroto 19. Para isso, eu convidei 2 amigas queridas, que eu já venho conversando há bastante tempo, que eu queria apresentar para vocês. As 2 também têm canais no YouTube, mas o forte delas é nas outras redes sociais. E a primeira é Jéssica Guedes. Olá, tudo bem? Prazer. Wagner, eu agradeço de coração aí por ter me chamado aqui para participar dessa live. E eu espero também contribuir aí com vocês. Muito obrigada, de coração. A segunda é minha amiga Margarete Camilo. Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui participando com vocês, com a Jéssica, com o Wagner. E também quero assim fazer uma ressalva aqui, gente, que o Wagner é essa pessoa simpática, carismática e engraçada que ele mostra nos vídeos, viu? Ele é assim, na frente e atrás das câmeras. E é um prazer estar aqui. Obrigado, gente. Gente, é o seguinte, Jéssica, apaixonada por assuntos relacionados à lei da atração e autoconhecimento, que compartilha seus aprendizados lá no seu canal, que tem seu nome. E como é que chama o seu site? Meu site é o jessicaguedes.net. Também tem o meu nome, né? Ah, muito bem. No final, gente, nós vamos dizer, inclusive na descrição, nós vamos colocar tudo na descrição, mas no final elas vão falar um pouco do trabalho delas. Margarete Camilo, formada em engenharia civil, arquiteta de interiores e teologia. Na área da física quântica, fez vários cursos, leu vários livros e criou uma técnica de visualização do seu aplicativo Método de Visualização. Escreveu o livro Deus e as Leis Universais. Também tem um canal que chama Viva Poderosamente. Não é isso, Margarete? Isso mesmo, porque todos nós temos direito de ter uma vida com todo o nosso poder, com todo o nosso potencial. Então, o canal e tudo que eu faço tem esse propósito, de nos dar uma vida com total poder. Bacana demais. Gente, como é que nós vamos começar? Eu vou ler um textinho aqui para embasar a nossa conversa, mas o título é esse mesmo, né? Vamos lá. O mundo vai parar. Empresa pequena quebra e os ricos dominam. O mundo inteiro estará em uma plena recessão esse ano que alterará de maneira permanente a forma na qual os países e as empresas fazem negócios. Essa é a primeira notícia ruim que eu tenho que te dar. Isto é, você está literalmente ferrado. Nada do que você faça surtirá algum efeito. Acabou. Ponto final. Game over para você, sua família e seus amigos. É praticamente nos dizer:
se mate, não há saída. Mas eu queria dizer para você, minha querida inscrito, meu querido inscrito, que existe saída sim, que isso tudo são apenas notícias ruins. Aliás, todo lugar que você vai tem notícias ruins. E hoje nós vamos fazer diferente. Hoje vocês verão que existe saída, porque tudo está em nosso pensamento. Essas e outras afirmações se tornaram muito comuns no nosso dia a dia, não é verdade? Sobretudo na nossa situação atual de isolamento e um monte de mentira daqui, um monte de verdade. A gente já não sabe nem em quem acreditar. E aí vem a minha primeira pergunta para as minhas convidadas. O ser humano como a gente entende, ele é atraído por notícias ruins? Quem quer falar primeiro? Eu já comecei, né? Ó, a tirada aqui, ó. Atropelei a Jéssica. Imagina. Eu acredito que nós somos, sim, atraídos. E, na verdade, eu vou falar aqui mais um ponto de vista pessoal. Nas leis da polaridade, é claro, a gente tem os dois lados, né? O positivo e o negativo. Só que, para você ter acesso a esse lado positivo, você tem que estar se elevando. Então, você aproxima-se muito mais de Deus, no caso, para algumas pessoas, do seu eu superior, do divino. Então, você tem que se elevar para isso. E é mais difícil, porque a negatividade te deixa denso, te deixa mais fixado aqui nesse mundo real. E por isso que eu acho que a tendência nossa é essa, ir para o lado negativo. Até quando você está assim, fazendo um momento de visualização, de meditação, se você não policiar a sua mente, ela tende a se dispersar em pensamentos negativos. Então, eu acredito que a gente tem tendência a isso sim, né? Só isso. Jéssica? Eu concordo plenamente com ela. Inclusive, eu lembro que há pouco tempo eu li um artigo que falava sobre como já era parte psicológica, né? Como as pessoas realmente têm essa tendência a se atrair pelo lado negativo. E isso vai muito também pela questão de ver o outro e sentir um certo alívio, porque é o outro e não ela. E também tem aquela falsa, é uma ilusão, né? De que se você sabe que está acontecendo com o outro, você meio que já está precavido se caso aconteça alguma coisa com você. Não que não é bem assim, mas eu acredito sim que, infelizmente, a gente tem assim a tendência mesmo a ser atraído pelo lado negativo. Claro que aí também depende da gente, né? Escolher e aí trabalhar dentro da gente qual é o lado que vai pender ali, né? Bacana, gente. E quando se tem mensagens de esperança? Porque tudo é o princípio da dualidade. Você tem algo ruim aqui, mas você também tem algo bom aqui. Por que vocês acham que essas mensagens de esperança, boas novas, dão menos ibope do que a mensagem ruim? Principalmente quando elas se cruzam. Então, eu acredito bem no que eu falei antes, né? Que quando a gente vê algo, por exemplo, que aconteceu com outra pessoa, é como se a gente se sentisse mais aliviado pela outra pessoa estar passando por aquilo e não nós. É como se a gente vivesse e olhasse de fora, né? Não tivesse esse contato. Então, quando é algo positivo, o ser humano tende a ter essa distância, né? Esse distanciamento de querer estar sempre superior. Então, se está acontecendo, pelo menos está acontecendo com o outro, não comigo. Pelo menos, né, esse lado assim que eu posso concluir em relação a isso, né? E aí, quando é algo positivo, já foge um pouco disso. Margarete? O que você acha, Wagner, o meu desconectou na hora em que você estava falando, eu não ouvi a sua pergunta. Esse choque entre notícia boa e notícia ruim. Por que a notícia ruim ganha mais ibope? Um bom exemplo disso é o telejornal. Eu penso assim, que as pessoas gostam muito de se projetar realmente na vida do outro.
Então, por isso que BBB, essas coisas assim, dá muito ibope, porque a pessoa fica se espelhando. Quando é uma coisa boa, ela vai lá e faz aquele comentáriozinho, mas ativa um lado dela negativo, que é a inveja. É verdade. Então, ela não dá muito ibope para coisa boa, porque inconscientemente ela tem inveja da felicidade do outro. Quando é o lado negativo, uma notícia ruim, desperta nela aquele lado de caridade, sabe? Como que eu Ajudar. vou dizer? De ajuda, de empatia. Ai, coitada, sabe assim? Coitada da pessoa, então eu vou lá para ajudar. Com isso, ela inconscientemente se coloca em um nível superior, porque ela não está vivendo isso, é o outro. Tem muita Então, gente eu acho que é por fofoqueira. isso. Nossa, É. isso é homem e mulher em geral. Às Uhum. vezes eu acho que até homem, né? Mas, Vocês acham que o Big Brother é a expressão da fofoca brasileira? nossa, não só, não só da fofoca, né? Mas da alienação. A pessoa se projeta naquilo que ele está vendo ali, que acha que pode ser a realidade dele, né? E pode ver que lá é intriga, é festa e é vida boa, tranquila, uma vida falsa, né? Porque ninguém vive disso, ninguém vive de festa, ninguém vive de oba-oba, né? Mas as pessoas se projetam nisso, infelizmente. É verdade. Você acredita nisso, Jéssica? Também acredito na mesma coisa, né? As pessoas, elas assistem, por exemplo, o Big Brother para poder falar sobre a vida alheia, né? Muito mais fácil sempre apontar o dedo para o outro e deixar a própria vida de lado, né? Então, quando a gente está ali assistindo e vê ali as brigas, né, ali as pessoas em atrito, é muito fácil da gente se desconectar da gente, deixar de olhar para si para olhar para o outro, para apontar o dedo para o outro, para comentar sobre a vida do outro. Então a gente acaba tendo essa ilusão, né? Essa coisa de querer sempre a gente se projeta, na verdade, mas a gente acaba falando do outro, na verdade, muitas vezes características nossas que a gente não aceita dentro da gente e aquilo que incomoda. Muitas das coisas que a gente reclama do outro é porque aquilo está dentro da gente e é isso, né, que acaba gerando esse atrito, essa coisa da gente falar do outro, né? E a situação na qual acho que a grande parcela, ou a maioria, podemos dizer que a maioria, né? Muita gente já saiu de casa, do isolamento e tudo, mas a maioria que se encontra em isolamento, influencia, a situação atual influencia o nosso comportamento? E se sim, de que forma? Pode falar. Perdão. Eu acho que influencia totalmente, né? Aliás, eu penso que vai influenciar para o resto das nossas vidas esse comportamento, porque as pessoas, o ser humano tem uma característica que é de se adaptar fácil às coisas e sempre encontrar um meio de se renovar, né? Eu vejo dessa forma. Então, teve o confinamento, todo mundo em casa, as pessoas encontraram meios de se comunicar, de criar coisas novas. É claro que quando você tem uma mente um pouco mais expandida, você aproveitou esse momento para crescer, né? Outros aproveitaram mesmo para ficar alienados, sem fazer nada. Mas eu acho que alterou completamente o comportamento de todos, sem exceção. Com certeza. Eu acredito, inclusive, que fez a gente valorizar certas coisas, né? Muitas pessoas, por exemplo, quase não passavam tempo com a família, e isso acabou juntando, né? Fazendo com que as pessoas dialogassem mais, às vezes almoçassem juntos, tomassem café da manhã juntos, conversassem sobre outras coisas. Então, querendo ou não, acabou sim juntando ali, unindo a família dentro da casa, porque na nossa rotina hoje em dia, muitas vezes a gente sai cedo, chega tarde, quase não tem contato, né, com a família, e isso realmente fez aí uma mudança, né, na vida, na experiência das pessoas. O Thailson que fez um comentário interessante aqui, que eu venho conversando com algumas pessoas. O afastamento no social nos deixa carente. Ele tá até rindo. Eu também acho isso, viu? É verdade. Outro dia eu fiz um vídeo, eu esqueci o nome dele. Sei que eu tô colocando tudo capiroto 19 no meio do negócio.
que daqui a algum tempo, ou já né, um abraço, um aperto de mão, vai valer ouro, porque a gente não pode encostar um no outro, é um negócio completo, e isso vai nos levar à carência, né, não tem jeito. Ô, gente, e agora nós vamos lá. Tem solução? Tem um meio termo? Tem uma estratégia aqui, outra estratégia ali, e agora nós vamos falar da lei da atração. O que ela nos diz sobre essa situação atual do capiroto 19? E agora eu vou sair e vou deixar vocês dois. Vamos lá, quem quer começar? Você quer começar, Margarete, ou eu começo? Pode ser, você, tanto faz. Eu toda hora eu tô te atropelando, né, Jéssica? Então, não, imagina. Não? Então, eu acredito que esse momento de coronavírus e tudo mais é um momento para a gente expandir a nossa consciência, nos conectar com a nossa essência e trazer algo de positivo, né, para a gente não vibrar no negativo, porque é muito fácil a gente, às vezes, tentar a gente poluir a nossa mente com informações adversas e acabar não evoluindo. Então, a gente tem essa escolha, né, de ou a gente se concentrar no que está fora e realmente vibrar no negativo, atrair mais coisas negativas para a nossa realidade, como a gente também tem aí a opção de olhar para dentro e de aproveitar esse momento, às vezes, para uma meditação, para enviar coisas boas e, assim, atrair uma realidade mais positiva, né? Margarete? Então, a minha opinião, já dando continuidade com a Jéssica, e eu concordo com o que você disse, mas eu vejo assim, que o que a gente pode usar da lei da atração para o nosso benefício? A gente fala a lei da atração, mas, na verdade, depois eu acho que a gente vai falar mais, que o Wagner tem alguns questionamentos, mas, na verdade, tudo se resume naquilo que a gente vibra, através do nosso sentimento. O que aconteceu com essa situação toda foi que muitas pessoas começaram a ter medo de uma mesma situação. E a física diz que quando a gente foca em alguma coisa, a gente aumenta aquilo expande. Então, quanto mais nós ficamos esse tempo todo focando nesse problema e com medo, emanando essa onda de medo, que é invisível, mas é uma onda, isso aumentou cada vez mais. Não foi só por isso, né, porque a gente ficou emanando, tem muitas outras coisas por trás, que não é o caso da gente abordar aqui agora, mas o que a gente pode fazer para melhorar é aprender a nos centrarmos em posições, em coisas melhores para a nossa vida. Por exemplo, quando você fala, eu sou saudável, eu não tenho medo de pegar essa doença, no fundo, assim, pode até parecer que é a lei da atração e você está emanando pensamentos positivos, mas implicitamente está o medo ali operando, né? Porque quando você tem certeza de que isso não vai te atingir, quando você coloca a lei da atração ou da vibração em ação, você não precisa nem falar, você apenas sente e sabe que sabe que está protegido, sabe que isso não vai te atingir. E eu, assim, até a todas as pessoas que eu tenho comentado e conversado ultimamente, quando eles falam muito, eu aconselho, eu falo para as pessoas, saia dessa frequência, dessa onda que está, né? Como diz o Wagner, desse capiroto 19, né? Sai dessa onda, porque quanto mais você fica nela, mais você vibra nela, mais você atrai. E acaba emanando isso para outras pessoas. Então, se todos... E aconteceu uma coisa boa nesse período. As pessoas começaram, e eu participei de vários, a orar, a meditar positivamente para que tudo isso acabasse. Então, da mesma forma que veio uma onda negativa através dessa coisa ruim, acabamos criando uma onda positiva que normalmente não seria feito porque está todo mundo ocupado com seus trabalhos. E nesse momento, muitas pessoas, era meio-dia, era 6 horas da tarde, era de manhã, muitas pessoas se reuniam para meditar em favor da extinção desse mal. Então,
teve uma coisa boa, e eu aconselho a todas as pessoas, quando vinham conversar comigo, a entrar nessa vibe, digamos assim, né? Nessa onda, ao invés de ficar comentando sobre o mal, foca no bem, foca no que está acontecendo de bom, todo mundo vibrando na mesma onda, né? Na mesma frequência do bem. Então, isso foi uma coisa boa que aconteceu nesse período, que, na minha opinião, foi uma das melhores. É verdade. Gente, então, diante do que foi dito, como é que nós vamos lidar com isso? Né? Bombardeio de pessoas internadas, não assistir televisão, isso resolve? Como é que é? E a onda de alarmismo envolvido, porque é muito alarmismo. Vai morrer, vai acontecer, vai dizer o quê? Como a lei da atração, usando a lei da atração, como lidar com isso do ponto de vista prático? Fulano, faz isso, aquilo outro. Uma dica, aqui, aquilo outro. Vocês conseguem sintetizar isso? Eu posso falar por mim, desculpa. Eu posso falar por mim, né? Eu evito, por exemplo, assistir televisão, eu já não tenho televisão há um certo tempo, evito ficar consumindo essas informações muito ruins, porque vai tudo para a nossa mente subconsciente, isso gera medo. Ao invés disso, a gente tem que fazer a nossa parte, que é o básico, né? Lavar as mãos, passar álcool em gel, fazer a nossa parte para cuidar do nosso corpo físico. Nós somos mente, corpo e espírito, né? E a gente tem que cuidar também da nossa parte aqui, do nosso físico. Então, o que eu faço e o que eu geralmente oriento para as pessoas fazerem é não ficar vibrando no medo, não ficar consumindo esse tipo de conteúdo. Se for compartilhar algo, que seja algo positivo, que vai elevar a frequência, que sejam informações boas, ou se não, cuidados, né, que a gente tem que tomar nesse momento. A gente pode se cuidar sim, em nenhum momento eu estou falando para descartar, mas ao mesmo tempo em que você vai se cuidar, você também não precisa ficar aí consumindo esse tipo de mídia ruim, né, que só vem para causar medo e que, infelizmente, é o que dá mais ibope, né, o que as pessoas mais consomem, geralmente, né. E assim, só acrescentando ao que a Jéssica já falou, que concordo, e em todos os gênero, número e grau, como costumam dizer, na prática, o que eu faço, o que eu aconselho as pessoas a fazerem. As pessoas têm que ter em mente que nada é de fora para dentro. Nada. As pessoas têm muito medo de alcançar, de ficar doente ou de ter uma doença mais grave, um câncer, alguma coisa, e não conseguem entender que a doença primeiro começa internamente. Nenhuma doença vem de fora. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Até uma gripe, quando você pega, é porque a sua imunidade interna está baixa. É verdade. Por exemplo, se fosse assim, igual a Madre Teresa de Calcutá, viveu no meio de um monte de pessoas, de enfermidade, de doença, de mazelas, e ela não pegava a doença porque ela tinha consciência de quem ela era. E quando nós temos consciência de que nós não somos esse corpo físico, que a nossa vida, apesar da gente acreditar que é essa vida material, a nossa vida maior parte é espiritual, e quando a gente cuida da nossa mente, do nosso espírito, dos nossos sentimentos, do nosso coração, a gente fica blindado contra essas enfermidades, independente de quais sejam. Porque, gente, até uma queimadura, quando você queima, a queimadura vem de dentro para fora. Então, você tem que cuidar internamente. Uma doença mais grave, um câncer ou alguma coisa, ele se manifesta no seu corpo depois dele já ter consumido tudo por dentro. Por quê? Porque você acreditou que essa doença ia te matar. Quando você percebeu, já tinha tomado conta de você, né? Então, o que eu sempre aconselho às pessoas? Meditar, independente de qual seja a religião, a fé, a crença. Pare um momento, conecte-se com você mesmo, com aquilo que você acredita, com o seu eu superior, com Deus, com quem você acredita que possa te ajudar e que esteja acima de você.
conecte-se com ele e faça suas orações. Você não precisa pedir por nada. Eu não aconselho você a falar assim, me livra dessa enfermidade. Não, simplesmente agradeça a Deus porque ele te fez perfeito. Você foi criada sem mazelas, sem doenças, sem deformidades. Você é perfeito. Então, quando você tem consciência dessa perfeição e de que tudo isso é seu por direito, que a deterioração foi você que trouxe para si inconscientemente, você consegue lidar com essa e outras situações de uma maneira mais equilibrada. Então, o meu conselho é: volte-se para dentro de si. Conheça-se primeiro a si mesmo internamente, quem você é e quem você deixa de ser. E você, tendo esse equilíbrio emocional, sentimental, espiritual, você vai conseguir lidar melhor com essa situação. Muito bem, gente. Olha só, o Luiz Borges. Precisava dessa live. Parece que o universo está falando comigo, pois tem gente abalando minha fé. Luiz, é como os profissionais de saúde que eu sempre defendi, sempre vou defender, sobretudo os enfermeiros que trabalham muito, sempre foram julgados às traças. Inclusive para vocês aí, os meus amigos médicos, que eu quebro o pau com vocês mesmos. Enfermeiro não sabe de nada, elas são quase medo, dão suporte. E agora lá? Quem é que está pegando? Então, assim, fé é exatamente o que elas estão fazendo, o que os profissionais de saúde estão fazendo. Não deixa abalar a sua fé, não, meu irmão. A fé é algo nosso, né, gente? É algo nosso, algo que ninguém te tira. E eu fico muito feliz, e eu tenho certeza que as meninas estão muito felizes, porque algo simples, né, gente? Como uma live, um bate-papo aqui de um canalzinho pequenininho, pode mudar vidas, né? Vocês querem dar algum recado para ele? Porque eu achei que isso aí foi de coração, viu? Então, eu assim, até agradeço ao Luiz, né, pelo comentário, porque muitas pessoas, às vezes, está sendo alimentado, está absorvendo, mas não tem coragem de comentar e de se expor. E quando... e eu penso assim, que na lei da atração, que é o que nós estamos falando, a lei da semeadura é uma das principais leis. Quando você semeia, né, você recebe de volta. E o fato dele ter feito esse comentário e de estar recebendo, está semeando na nossa vida alegria e felicidade. Então, eu agradeço, Luiz. Com certeza. Muito obrigada, Luiz, é verdade. E eu acredito que nada por acaso, né? Se você está aqui neste momento assistindo essa live, é porque essa live é para você, com toda a certeza do mundo. Então, a gente só tem aqui a agradecer, né? Também pela sua presença aqui assistindo a gente. Falar, né? Gente, então vamos lá. Conforme essa eu escrevi aqui. Agora eu vou pegar essas duas. Conforme a lei da atração, o semelhante se atrai. No entanto, o isolamento social nos impulsiona a relacionar com outras pessoas de maneira virtual. E nestas novas relações, e são novas relações porque a grande massa não acessa a internet igual a gente, nós somos profissionais de internet, né? Novas relações, a gente recebe de tudo, coisas boas e coisas ruins. Perguntai eu, como dizia o meu professor, perguntai eu, respondei vós. É possível filtrar o que seja bom? Se sim, de qual maneira? Existem algumas técnicas, dicas? Passa a palavra para vocês. Bom, eu pelo menos, desculpa se eu entrei na frente, mas assim, eu pelo menos acabo filtrando sim. Eu escolho, por exemplo, não que eu escolha, mas no meu Facebook, por exemplo, quando eu acessava, eu não adicionava, eu deixava lá na timeline todas as informações. Eu escolhia que tipo de conteúdo que eu ia acessar. E eu acredito muito que as pessoas, quando elas nos conhecem, elas acabam passando para a gente informações que são ressonantes com a gente. Por exemplo, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou do tipo de pessoa que vai ficar consumindo coisas negativas que vão entrar no meu subconsciente. E são essas informações que eles me passam, né, que eles acabam compartilhando comigo também.
Então, eu acredito que dá sim para fazer um filtro, claro, 100% aí já não posso dizer, mas a gente sempre acaba escolhendo e atraindo semelhantes, né? Nós vivemos em grupos dentro da sociedade, e a gente acaba também, mesmo com novas relações, nos relacionando com pessoas semelhantes, pessoas com pensamentos parecidos com nossos, né? E mesmo aquelas pessoas que não pensam, geralmente elas respeitam, ou você pode ali escolher, por exemplo, quando eu estou ali no YouTube e aparece um vídeo que não tem ressonância com o que eu acredito, ou que vai me trazer algo, né, que eu acredito que vai me fazer mal, eu simplesmente coloco como não recomendar, e aí são essas técnicas, né? Eu seleciono o que vai entrar dentro da minha mente, o que eu vou consumir. E eu acredito que é isso, né? Basicamente é isso. Margarete. É verdade. Eu também faço isso. Por exemplo, até a minha página, porque o Facebook, ele tem mais a tendência a esse tipo de coisa, né? As reclamações, a postagens negativas. Então, eu evito um pouco esse tipo de postagem. Na verdade, assim, a gente, semelhante atrai semelhante, mas nós atraímos semelhantes, principalmente em vibração. Então, se você está numa vibração elevada, é mais difícil você ser atraído por essas pessoas. Quando você está numa vibração mais baixa, de reclamação, de medo, de inferioridade, aí você atrai mais esse tipo de pessoa. Nós não atraímos porque nós escolhemos, às vezes, né? Algumas vezes a gente atrai porque escolhemos inconscientemente. Deixa eu Mas te atrapalhar um geralmente, pouquinho aí, que você pode fica falar. levantando a bola, eu fico doido aqui. Eu posso entender. Vamos, como é que é? Didaticamente e no. Falar igualzinho de arqueologia. Didaticamente e no popular, sem o mimimi. O fofoqueiro atrai o fofoqueiro. É isso? Isso. O Atrai. fofoqueiro não atrai o cara que tem. Vou me matar, não sei o quê. Aí, quer dizer, o cara que fala, vou me matar, a vida é ruim, tudo é ruim, culpa de Deus, culpa do diabo. Ele não vai atrair alguém que vai olhar para a cara dele e vai falar assim: Deus existe, está dentro de você. Por que você vai. É isso que você está dizendo? Não necessariamente. Sabe por quê, Wagner? Muitas vezes a pessoa que está falando, eu vou me matar, ela está gritando por socorro. Então, o que ela está emanando não é aquilo que ela está falando. Ela está fazendo a vibração que ela está emanando, o sentimento, é um pedido de socorro. Então, ela vai ser atraída por alguém que vai poder ajudar. Como nessa live, por exemplo, muitos, né, até o Luiz comentou que estava precisando ouvir. Ele foi atraído porque, às vezes, a pessoa está passando por uma situação difícil, está aborrecido com alguma coisa, mas ele internamente está clamando por um socorro, por alguém que o ajude. Então, é essa vibração, é essa onda que ele está emitindo. E aí ele atrai a pessoa que vai poder ajudar, entendeu? Agora, quando, por exemplo, eu vou usar aqui uma expressão assim que às vezes pode até parecer, né, estranho para algumas pessoas, mas, por exemplo, uma pessoa que é um ladrão, pode ver que um ladrão, ele vai atrair pessoas semelhantes a ele, porque ele está vibrando nessa frequência, nesse sentimento de querer prejudicar outras pessoas. Então, ele vai atrair pessoas que vai ajudar ele a fazer isso. Margarete, o indivíduo é fruto do meio? Em parte, sim. Em parte é fruto do meio e em parte não. Porque, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que viveram na pobreza, que moraram na rua e conseguiu sair desse meio. Mudou a vibração. Por quê? Porque mudou a vibração. Porque dentro dele, ele tinha um outro sentimento que fez com que ele conseguisse sair daquele meio. Né? Mundo Proibido, inscritos do Mundo Proibido, olha o que a Margarete está falando de precioso Mundo Proibido. Presta atenção, vou parar de atrapalhar ela aqui. Não. Então, mas por exemplo, hoje em dia a gente tem também aquela parte do inconsciente coletivo, que Jung fala, né? Que a gente acaba herdando algumas coisas. E o mundo transmite isso para a gente. Um exemplo, por exemplo,
Esses dias mesmo teve a Semana da Páscoa, né, essa semana, e tem uma passagem, que eu não sei se eu vou me lembrar agora, acho que é Mateus 8:8, que fala, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Essa é a mensagem que a Igreja Católica transmite, né? Eu não estou aqui falando de religião, não, tá, gente? É apenas um exemplo. A versão original na Bíblia, que está lá em Mateus 8, porque eu gosto muito, né, de ler a Bíblia, porque lá tem coisa importante até para abrir a nossa mente em algumas coisas que às vezes é contrária do que está escrito. Em Mateus 8:8, o finalzinho não é bem assim, entreis em minha morada e serei salvo. Mas acho que era o centurião falando, né, com Jesus, que ele não era digno que ele entrasse na casa dele, porque o empregado dele estava doente. Mas ele fala, mesmo não entrando, não sendo digno, basta uma palavra que o meu servo será salvo. Então, a igreja mudou um pouquinho e fez com que a gente passasse a acreditar que nós somos pessoas pequenas, insignificantes, e que não chegamos nem perto de Deus. Só que Jesus ensinou exatamente o contrário. Ele disse que ele e o Pai eram um, e que nós seríamos um com ele. Então, se ele e o Pai é um, eu sou um com ele, eu tenho total poder. E se ele disse que ele fez milagres e que eu poderia fazer até maiores do que ele, por que eu não sou digno de que ele entre em minha morada? Ai, entendeu? Então, essas coisas... Pode falar, Wagner. Essas coisas acabam limitando a nossa mente, fazendo com que a gente se sinta incapaz, se sinta impotente. Quando a gente está diante de um problema, de uma situação difícil, a gente se sente pequeno. E é exatamente o oposto. Diante de um problema é que você tem que ter consciência de quem você é no mundo, de quem você é, para que você foi criado. Né? E enfrentar o problema de frente, olhar e falar assim, gente, eu tenho capacidade de resolver isso. Eu não preciso colocar o meu poder na mão de uma outra pessoa, de um externo. O poder foi dado a mim, o poder é meu. Então, eu tenho que assumir essa minha posição, esse meu poder e ir à luta. E buscar controlar, porque é aí que entra a meditação, né? Para você botar sua mente no lugar, se centrar, porque no momento em que você cala as vozes contrárias da sua mente, é que você tem a resposta. Então, a meditação serve para isso, para você calar essas vozes que ficam, né, bombardeando a sua mente com palavras negativas, para você encontrar a resposta certa para essa situação. Então, eu acho que eu falei demais, né, Wagner? Mas não, é assim que eu vejo. Mas aí a gente vai combinando. Eu seguro aqui, senão você já viu. Você já falou de Jesus, falou de meditação. Agora ela entrou no que eu conheço. Então. O povo do mundo proibido, sabe? O Wagner vai começar a questionar, ele não vai deixar, vai o Jô Soares, né? O Jô Soares. Né? Mas aqui, agora eu tenho uma pergunta importante, que são duas, na verdade. A primeira eu já sei a resposta, mas eu queria uma explicação de vocês. E aí, Jéssica, para você primeiro. E a segunda, a gente troca, a Margarete começa. A primeira, nossos pensamentos afetam nossa saúde física ou o contrário? Essa é boa. Sim. Completamente, né? O que a própria Margarete comentou antes. Os nossos pensamentos afetam, sim, o nosso corpo. Tanto o nosso, por exemplo, pode gerar doenças, que são as doenças psicossomáticas, tanto no nosso corpo quanto na nossa alma. Tanto aí que vem a ansiedade, a depressão. Existem pessoas, por exemplo, que têm alergias, tem vários tipos de doenças que foram geradas através do mental. Então, realmente, tanto é que tem a Cristina Cairo, não sei se vocês conhecem, ela é especialista nisso. Ela, através do corpo, ela consegue, através do mental, ela consegue ali identificar o que foi gerado ali, a doença que foi gerada. Então, sim, a nossa mente afeta diretamente o nosso corpo, pode gerar, sim, doenças. Margarete? Eu acredito totalmente. Eu acho que eu já até comentei isso, né, aqui antes, porque tudo vem de dentro para fora.
Então, quando você tem pensamentos de medo, pensamentos negativos, por exemplo, quando você está tenso com alguma coisa ou com medo de alguma coisa, a primeira coisa que você sente é uma dor no estômago, não é assim? A maioria das pessoas, ou uma dor de cabeça. Por quê? Porque ela emanou uma vibração tão tensa, tão pesada, que ela tem que tirar isso de alguma forma do corpo dela. E através de onde que sai? Da alma dela, sai através do nosso corpo, que é o nosso meio de comunicação com o mundo, né? Eu imagino assim, que nós viemos, né, vem alguma coisa de cima, e através do nosso corpo nós emanamos. Então, quando você tem pensamentos negativos, isso adoece o seu corpo inteiro, não é só uma parte ou outra, não. Adoece o seu corpo inteiro. Entendi, gente, mas não tem, para vocês duas aqui, me veio à mente, não tem uma... E o lance do... A gente tem que merecer, como é que fica isso? Para não adoecer ou se curar, a gente não precisa merecer? Ou não tem isso? Não, eu não acredito que você tenha que merecer, né? Não é meritocracia. É a palavra. Eu acho que é questão mesmo de você tomar consciência. A gente usa uma expressão, né, que algumas pessoas usam, que é tomar posse. É um direito seu. A sua vida abundante é um direito seu. Não é que você merece, é seu. Você só tem que acessar. Porque quando você passa a pensar que você não merece, é aquela frase que eu citei agora há pouco. Não sou digno de que entreis em minha morada. Né? Não é essa questão. Você é a morada, né, do Todo-Poderoso. Você é a morada do Criador. Ele está em você diuturnamente, 24 horas por dia, 48 horas por dia, se for o caso. Né? Então, não é a questão de mérito. Você é e pronto. Você é. O que dizem que você não é problema de quem está dizendo. Você tem que ter consciência de quem você é. E você é o filho do Criador, feito à imagem e semelhança dele, com total direito a tudo. Jéssica, você acha que tem esse lance de merecimento ou não? Não, eu acredito na mesma coisa que a Margarete. Me lembrou, inclusive, tem uma passagem em um livro que eu gosto muito, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, que ele comenta ali sobre um filho, que o pai estava muito doente mesmo, e ele leva uma cruz e ele conta toda uma história para o pai, que aquela cruz era usada, tinha sido criada por não sei quem, que eles tinham talhado e tal. Ele conta toda uma história para o pai e diz que quem tem aquela cruz é curado. O pai acredita no que ele diz, pega a cruz e passa a noite com aquela cruz e orando com aquela fé. No dia seguinte, o que acontece? Ele estava curado. Show de bola. Mas foi a cruz quem fez? De forma alguma, porque, na verdade, aquela história que ele contou para o pai, ele tinha inventado, né? Ele tinha criado, não era uma cruz santa, nada. Então, o que acontece? O nosso corpo, ele já é perfeito. Se a gente coloca na nossa mente subconsciente, por exemplo, eu começo a dizer, nossa, hoje eu acordei mal. Eu começo a colocar aquela informação internamente, querendo ou não, eu vou acabar adoecendo. Se eu começo a repetir, nossa, eu tô muito triste, eu vou ficar cada vez mais triste, eu vou acabar adoecendo. O nosso corpo, ele é perfeito. E a mente, sim, ela afeta. E tem agora, gente que não acredita nisso. Se eu coloco na minha mente que eu tô bem, acabou. Se eu coloco na minha mente, o meu corpo, ele já é perfeito. Ele vai encontrar... Se eu me machuco, para ter ideia, se eu me machuco, o que vai acontecer? Vai começar ali o processo de cicatrização. O corpo, ele sabe voltar ao estado original. Nós somos perfeitos. Esse é o nosso estado original. E é assim que nós somos. Mas as pessoas, elas esquecem disso, né? Do nosso poder. E elas acabam deixando que outras coisas afetem. Como, por exemplo, até inclusive o coronavírus. Não pode falar palavras. Capiroto 19. Isso daí. Se eu fico repetindo e eu fico vibrando naquilo, né, no medo, nossa, eu posso pegar. Eu vejo, ligo a televisão, eles começam a contar ali a quantidade de pessoas infectadas. E começo a vibrar acreditando que aquilo pode ser uma realidade para mim, eu estou abrindo uma porta para
que aquilo realmente seja uma realidade para mim. Eu vou entrar em sintonia, né? Eu vou entrar na vibração do medo e eu vou acabar atraindo talvez não aquela doença, mas eu posso abrir uma margem para outras doenças entrarem aqui no meu corpo, né? Então, eu acredito nisso. Na história da cruz, que você estava contando aí, minha mente deve ser, eu acho que deve ter uns 5 parafusos ali, né? Eu fiquei lembrando que a cruz é um símbolo, né? Sim. Ele contou uma história pro filho, né? É pro filho? Uhum. Pro filho? Pro pai. Não, Pro pai. pro O pai. filho contou pro pai. O filho contou pro pai. E contou a história pro pai, né? E deu um símbolo, como a minha garrafinha, um símbolo. Exato. Os símbolos incluem palavras, que incluem ideias, que incluem conceitos, são elas que transformam a nossa e criam nossa realidade. O cara vai lá e se cura. Eu não consigo acreditar. A ciência já corroborou isso, assim, a torta direita. Se a sua psique estiver bacana, joia, as chances de você passar por uma cirurgia extremamente delicada aumentam em tantos %. É comprovado, a galera não entende isso. E quando a gente aplica isso em tudo na nossa vida, tudo muda, né? Aliás, gente, eu fiz um vídeo, inclusive eu acho que foi esse vídeo que a Imagem Filmes lá gostou. Um vídeo que eu disse assim, você tem 2 escolhas. Você vai fazer um concurso público, você tem 2 escolhas. Estudar, você vai ter que estudar, porque a chance de você não passar não estudando é menor, tá? Então você vai ter que estudar. Agora você pode estudar com foco, força, fé, e acreditando que você seja capaz e tal, e você pode estudar reclamando da vida, que seu outro colega estuda mais que você, que o pai dele é rico. É uma escolha, né? É uma escolha de vida. E aí você vai, ao invés de estudar, você vai lá, o fulano é rico, né? É um negócio muito interessante. A mente da gente é o computador mais antigo que se tem conhecimento. E nós somos, vou até parar de falar isso, os seres mais avançados do planeta. Eu vou parar de falar isso. Agora a Margarete começa. Agora eu vou pegar vocês. Agora eu vou pegar aqui o negócio. 203 online. Deixa eu dar uma entrada aqui no chat para apreciar os meus queridos amigos e queridas amigas. Aqui, ó. Reinaldo Prado, Augusto Cury, eu adoro esse cara, adoro os livros desse cara, até porque eu gosto de história. Então, Jerusa, saindo aqui, vai com Deus, minha querida. O meu xará Wagner aqui, ó, precisa ter uma perspectiva maior. Canal da Lucinha, pessoas positivas. As meninas são. Eu até disse para ela, eu preciso fazer uma live vamos passar uma energia boa, tem muita gente deprimida. Cara, tá ficando deprimido. Meu Deus, não pode. Não vão deixar a peteca cair, não é o momento. Nenhuma pergunta ainda. Margarete, agora eu vou te pegar. Nossa, essa é na prática. Se eu compartilho uma notícia ruim com meu coleguinha, eu estou enviando uma energia negativa. Mas o meu objetivo é de informar. Como é que fica isso? Bom, é complicado, às vezes, até a gente explicar algumas coisas assim só com meias palavras, né? Mas quando você está passando uma notícia ruim, de certa forma, você está vibrando na frequência dessa notícia ruim, né? Então, você pode até ter tido uma boa intenção de informar, mas você transmitiu um vírus, de certa forma, né? Porque você acabou influenciando ela e colocando nela uma formiguinha do medo, por exemplo. Dependendo da notícia, você acabou transmitindo para ela exatamente o que ela temia. Então, você fez com que ela vibrasse. A sua intenção, se fosse boa, né, assim, para não de informar, talvez falar de uma outra forma. Eu sei que nem sempre as pessoas conseguem falar, mas, por exemplo, eu estou me informando a respeito da epidemia que a gente tem. Mas, por exemplo, eu escolho as palavras que eu quero trazer para mim. No caso, ele que estaria transmitindo a notícia, ele poderia ter escolhido uma outra forma de transmitir, né? Ou até não transmitido, porque quando ele transmite, dependendo
da situação da outra pessoa, do estado vibracional da outra pessoa, isso pode ser a pior notícia que ele poderia dar, mesmo com boas intenções. Jéssica? Quer que eu repita a pergunta? Eu concordo plenamente com a Margarete. Eu acredito que quando a gente passa uma informação para outra, a outra pessoa ela pode gerar ali um sentimento de medo. Ao invés de eu passar, por exemplo, uma informação que eu saiba que pode gerar medo na outra pessoa, eu posso passar algum tipo de informação que vá ajudar, trazer coisas positivas, entende? Que vá agregar. Porque, querendo ou não, por mais que a minha intenção seja boa de passar uma notícia ruim para o outro, não vai adiantar muita coisa. Muito melhor a gente emanar uma coisa positiva, a gente vibrar no positivo, procurar informações positivas e compartilhar, porque isso vai aumentar a vibração, as pessoas vão sair muito melhores daquilo, do que às vezes compartilhar algo ruim, que só vai gerar medo na outra pessoa, e não vai ter, se ainda essa informação fosse gerar algum tipo de resolução, mas não, é aquela história, o que a gente foca se expande. Se eu estou me focando nas notícias ruins, estou passando para frente, eu estou expandindo aquilo, né? Eu estou me focando totalmente naquela informação, ao invés de deixar margem para coisas positivas. Pois é, e dessa pergunta vem para outra, né? Vocês já viram o filme Quem Somos Nós? Sim. Já. Esse filme, ele traz uma ideia que eu acho que é uma ideia que nós três defendemos, que todo mundo está interligado, né? Evidentemente, né? Inclusive a frase que eu uso nos vídeos, nosso mundo é totalmente conectado. Mas aí nós estamos falando de uma conexão invisível, né? Eu, você, Margarete, os colegas que estão no chat do canal. Agora, essa conexão invisível, vocês acham que teve alguma relação com o espalhamento do capiroto 19, já que a gente está falando de um efeito dominó? Quem começou aquela hora? Agora é você, Margarete, que começa. Sou eu? Então, eu acredito que, de certa forma, tem. Né? Como eu disse, tem muitas coisas por trás disso. Né? A gente não pode se basear só em um ponto de vista, tem muitas outras coisas envolvidas, interesses por trás da propagação, né, dessa notícia, mas o fato de nós estarmos conectados faz com que esse espalhamento seja maior. Eu acredito que isso faz, sim, a conexão, né, da doença. Inclusive, se você prestar atenção, algumas pessoas que mantêm contato com a doença adoecem e outras não. Por quê? Porque essas estão conectadas vibracionalmente. Porque o fato de nós estarmos todos em conexão não significa que estamos na mesma vibração. Nós somos conectados, mas não vibramos na mesma frequência. Às vezes eu posso estar em uma frequência boa agora e à tarde já está em uma frequência ruim. Então, a conexão é feita e a propagação, eu acho que é feita, mas quando as pessoas que estão todas conectadas entram em ressonância com a mesma frequência da notícia que está sendo espalhada. Uhum. Eu concordo plenamente. Inclusive, se a gente for ver, começou aí, né, em um determinado local. As pessoas, elas veem pela televisão, por exemplo, e aí já começa a gerar o pânico, gerar o medo. Começa ali a egrégora de medo, né? E aquilo eu acredito que acaba perpetuando muito mais rápido, porque a gente aqui no Brasil começa a consumir, começa a ver, e eles começam a contar, e começa a gerar aquele medo, as pessoas entram em ressonância, né? Elas entram na mesma vibração do medo do outro, que a gente está vendo, está observando, e aí a gente acaba também entrando nessa frequência e acaba atraindo também. Eu acredito muito nisso, sim, que está tudo conectado e por esse motivo acaba acelerando também, né, esse processo aí. Gente, então eu posso concluir que o grande segredo da lei da atração é o pensamento positivo. Sim, por quê? Não,
Por quê? O que vocês me falam? Quem começa agora é a Jéssica. Então, eu acredito que não é o pensamento positivo. Claro, o pensamento positivo faz parte, sim, porque é através do pensamento que a gente vai gerar as emoções, e essas emoções que vão ser emanadas e vai atraindo mais para a nossa realidade. O segredo seria, no fundo do fundo, as nossas crenças mais profundas. É aquilo que está dentro do nosso subconsciente. Eu mencionei o livro, né, O Poder do Subconsciente, e o autor ele fala que todo pensamento é como uma sementinha que, colocada no subconsciente, em algum momento vai brotar. E é bem isso, todas as nossas crenças acabam se transformando em pensamentos, positivos ou não, e esses pensamentos vão gerar aí o sentimento, e é esse sentimento que vai nos sintonizar com uma coisa ou com outra. Então, por que o pensamento positivo? Porque se você tem crenças positivas, se você vê o mundo de uma forma positiva, você vai ter pensamentos positivos e, teoricamente, vai vibrar de forma positiva. Teoricamente, por quê? Porque eu posso falar assim, olha, eu sou positiva, tenho pensamentos positivos, só que no fundo do meu coração, o que eu vibro é medo, são outras coisas. Então, não necessariamente uma coisa está conectada à outra. Eu posso falar e posso ter uma coisa racional, só que dentro do meu subconsciente vibrar em outra. E é isso que vai atrair. Não é o que eu falo ou o que eu penso racionalmente, e sim o que está aqui dentro. Que aula, hein? Margarete. Eu concordo plenamente com a Jéssica. E assim, só acrescentando, porque o que ela falou é perfeito, mas, por exemplo, se você fica falando, eu não estou doente, ou eu sou saudável, ou eu não vou me contaminar, fica repetindo isso, na verdade, as pessoas falam que você tem que ter fé. Eu nem uso assim muito a expressão que você tem que ter fé, porque quando você é obrigado a ter fé, no fundo, está embutido que você tem medo de alguma coisa, que você não acredita naquilo. Porque se você tivesse certeza, plena convicção de algo, você não precisaria ter fé, porque ela já é implícita em você. Então, quando você fica falando, ou repetindo, ou tendo pensamentos positivos de alguma coisa, a mensagem que está implícita é que você não tem, e é um medo. Então, é isso que você está emanando. O pensamento positivo ajuda, é claro, porque a gente aprende por repetição e por forte emoção. Por repetição, você vai demorar mais para aprender, porque até o seu cérebro criar novas conexões neurais, para assimilar aquilo que você está repetindo, demora um pouco mais. Ao passo que quando você tem um choque emocional, as conexões são ligadas automaticamente. Então, o pensamento positivo faz parte, como a Jéssica disse, porque ele desencadeia um processo dentro da nossa mente, do nosso inconsciente. Mas quando você tem a convicção, quando você tem a certeza, você não precisa de fé, você não precisa de pensamento positivo, porque os seus pensamentos serão automaticamente na polaridade positiva. Então, significa o quê? Significa... Então, eu posso tirar da minha cabeça que se eu tiver pensamento positivo, eu vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar um monte de dinheiro. Não é isso, não, né? Claro que não. Por exemplo, a pessoa fala, eu quero ganhar na Mega Sena, então eu vou ganhar. Só que, no fundo, ele não se acha merecedor. Não se acha merecedor, né? Ele acha que é uma coisa muito difícil. Lá no fundinho do inconsciente dele, sem ele perceber, ele acha que é uma coisa muito difícil. E não vai conseguir nunca, né? Porque é uma coisa mais complicada. Por exemplo, só abrindo um parênteses, no meu canal eu tenho um vídeo, um dos primeiros, eu falo de quando eu comecei a conhecer Lei da Atração, eu fiz 19 pontos na Lotomania, né? Mas aí é que está, o processo não é assim tão simples. Inclusive, no penúltimo vídeo eu falo sobre isso. Qual foi o processo?
quando eu decidi que eu queria ganhar na Mega Sena, e agora um monte de gente vai pegar a dica aqui, na Mega Sena não, eu queria ganhar na loteria, eu comecei, como eu sou muito matemática, né, gente? Quem faz engenharia gosta de cálculo. Eu comecei a desenvolver alguns cálculos e algumas regrinhas para combinação de números. E passou um tempo, eu acabei ganhando. Mas por que que eu ganhei? Porque eu usei o método que foi colocar o meu lado direito e o meu lado esquerdo em funcionamento. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em alguma coisa, você faz uma meditação ou você tem um sentimento, você está colocando o seu lado feminino para trabalhar, o lado direito do cérebro. O seu lado masculino, o seu lado esquerdo não entrou, não participou da situação. Então, quando você termina de acreditar uma coisa, ou faz um pensamento positivo, só o pensamento, o seu lado masculino racional vai falar assim, imagina, isso é bobagem, foi só uma ilusão, isso é bobagem. Quando você, na técnica da neurociência, você pega os dois lados do cérebro e bota para funcionar, quando você escreve, quando você desenha, quando você usa o lado racional junto com o lado emocional, os dois lados, o lado feminino e o lado masculino, estão trabalhando em conjunto, o que acontece? Você gera aquilo que você estava desejando. O lado feminino, para gerar, gente, precisa do masculino e do feminino, né? Falando na linguagem mais popular. Quando você uniu os dois, você engravidou a sua mente daquilo que você queria. Então, eu acabei ganhando porque eu trabalhei esses dois lados, ficava desenvolvendo técnicas e métodos e fazia cálculos, e chegou uma hora que o meu cérebro se convenceu de que eu poderia. Eu tentei só aquela vez, coloquei a lei da atração para funcionar, porque eu estava descobrindo, e consegui. Depois disso, não tentei mais, né? Quem sabe no futuro eu possa tentar novamente, mas o meu foco hoje em dia é outro. Mas na época eu estava focado, então eu fiz tudo o que a lei da atração manda. Eu foquei, eu usei os dois lados da mente, né, do cérebro para poder criar, e acabei colapsando, né, como a gente costuma dizer, ou trazendo à existência aquilo que eu desejava. Então o poder mental assim, não é fé. Não, eu não acho que poder mental é fé. Eu particularmente não acredito. Jéssica, o que você acha? Eu acredito que o poder mental é um poder que nós já temos, só que está vinculado à nossa crença mais profunda. Porque a nossa crença é o que nos limita. Se eu acredito, por exemplo, vamos supor que eu queira ganhar na loteria, como ela falou. Eu digo, eu vou ganhar R$1 milhão aqui na loteria. Só que no fundo do meu coração, eu não acredito que eu posso receber isso. Eu tenho mentalmente um limite. Por exemplo, a minha vida toda eu ganhei R$2 mil, a minha vida toda. E eu coloquei inconscientemente de que esse era o meu padrão, esse era o meu limite, por mais que eu procure trabalhar isso e conseguir R$1 milhão, eu não vou conseguir. Porque a minha crença, que está vinculado, no caso, ao que eu posso conquistar aqui, diz que eu não posso. Então, eu preciso trabalhar primeiro as minhas crenças e aí eu posso atrair o que eu quiser para a minha realidade, né? Eu acredito que está tudo vinculado à crença a nível subconsciente. Entendi. Então, nós estamos falando de crenças limitantes. E aí eu achei uma pergunta aqui, ó. Vamos lá. Aí vocês escolhem quem vai responder, Unidu e T. Os evangélicos são os que mais têm dificuldade, porque as crenças limitantes são inseridas na veia. É uma luta constante até o equilíbrio. Vocês acham que os evangelhos são os que têm mais dificuldades com isso? Sim ou não, e por quê? E tem outros aqui também. Quem quer começar? Quer começar? Posso começar. Tem um complemento aqui, eu acho que vai ajudar. É da mesma, Kátia Regina. Eu só encontrei fazendo muita meditação. Não foi fácil, Wagner. Acredite, até fazer meditação, eu achava que era pecado. Um retrocesso terrível que as igrejas nos colocam e nos limitam. Que é normal, né? Eu gostaria muito que vocês comentassem sobre isso, por favor, porque o número de evangélicos que estão acordando é muito grande. E na mesma dimensão vem o medo e as dúvidas. E aí eu lembrei do meu amigo Birajara, que é evangélico e conversa muito comigo
pelo Instagram, falando exatamente a mesma coisa. Mandar até um abraço para ele aqui, que perdeu a mãe ontem, viu, Birajara? E meus sentimentos, viu? Que Deus abençoe seu coração. Gente, olha só o que ela está falando. Olha só. Eu quero ver o que vocês vão falar. Então, eu vou começar. Sabe por quê? Porque eu fui muito tempo, Jéssica, de uma igreja evangélica, né? O Wagner sabe disso, a gente conversa muito, né? Tem dia que eu alugo o Wagner o dia inteiro via WhatsApp. Eu fui de uma igreja evangélica por muito tempo, mas eu sempre tive muitos questionamentos, muitos. E eu ficava assim me perguntando por que é que um Deus tão bom, né, tão misericordioso, que fala que ele é amor, criaria pessoas para ter tanta dificuldade com a vida tão difícil, enquanto outras ele daria tudo e teria uma vida mais fácil. Eu sempre tive esse questionamento. Quando eu conheci a lei da atração, porque enquanto eu era evangélica, a minha vida ficava oscilando entre fé um dia mais alto, outro dia mais baixo. E essas dúvidas me consumiam. Aí, quando eu comecei a estudar física quântica e lei da atração, eu conheci exatamente quem eu era e quem Deus era, como que era. Eu me aproximei muito mais de Deus e tirei aquelas crenças limitantes. E o que eu entendi a religião, e isso não vem só dos evangélicos, não, viu? Acho que foi a Keila que comentou. Não vem dos evangélicos. A religião em si, na minha opinião, foi criada para limitar as pessoas, para tirar o poder individual que cada um tem e colocar na mão de outro. E aí aquele líder, por exemplo, eu precisava de alguma coisa, eu vou lá para o pastor orar, vou lá para não sei... Eu não sabia, eu tinha a ignorância de que eu poderia eu mesma fazer isso. Eu orava, mas eu achava que o meu poder era pequeno. Por quê? Porque eu me sentia pequena, eu me sentia indigna. Aí, quando eu conheci quem era Deus, o poder que ele tinha me dado, como que eu era diante dele, eu falei, gente, eu sou o templo onde ele habita, eu estou conversando com ele aqui direto, paizinho, vem aqui que eu quero ter uma conversa séria. Eu botei ele sentado no sofá, e aí eu conversei mesmo, sério com ele. E falei, o que é que está acontecendo? Que eu luto e não saio do lugar, eu te sirvo, eu te busco, eu faço isso, faço aquilo e não saio do lugar. Então, eu comecei a entender que o poder era meu, que as crenças limitantes, a igreja encheu a gente de crenças, de que você tinha que se humilhar muito para que alcançasse alguma coisa, que você tinha que pedir. Tinha até uma música, não sei nem se eu posso citar aqui, que eu detestava, quando há muitos anos atrás, falava se você queria uma vitória, você teria que gemer e chorar. Eu achava um absurdo isso, mesmo estando na igreja. Eu falava, eu me recuso a cantar uma música dessa, sabe, assim, na igreja e tudo. Então, eles ensinam que você tem que se humilhar, que você tem que rastejar, que você tem que bater muito, que você tem que implorar, que você tem que, sabe, que você não faz nada, que quem faz é aquele ser que está fora de você, aquele Deus de barba, de cajado, aquele velhinho sentado lá, que mais está para Zeus do que Deus, sentado lá no trono, e que você tem que ficar implorando para ele. E ele está de lá, assim, com o dedo em riste falando, tem até isso no meu livro, com o dedo em riste falando, você não fez a minha vontade? Você pecou? Então você vai ser castigado. Você foi bonzinho? Então, sabe, eles colocaram a sua vida de uma forma tão difícil para você seguir, que você realmente se sentia incapaz. Falava, eu nunca vou alcançar minha salvação, eu nunca vou chegar perto de Deus, porque eu sou pecadora. Ninguém consegue se manter na santidade 24 horas por dia. Você peca. Eu pequei. Então eu vou lá para Jesus pedir para que ele perdoe meu pecado. Sabe, quando eu entendi a Bíblia de maneira metafísica, sabe, que eu consegui ler a Bíblia, por isso que eu gosto da Bíblia, que hoje eu leio a Bíblia e entendo as partes que são para ser entendidas da maneira como deve ser. E aquelas que são acréscimos, né, do homem para te manipular, eu também consigo perceber. Então, o que a física fez? Abriu os meus olhos e me libertou dessas crenças que me limitavam, que me impunham peso.
E, assim, confessando algo aqui, até em público, eu acho que eu nunca confessei isso para ninguém, acho que só para minha irmã. Quando eu descobri isso e que eu percebi que eu não tinha obrigação de ir à igreja todos os domingos, foi como se eu tivesse tirado um peso, porque eu tinha essa crença limitante de que eu tinha que estar na igreja, porque senão Deus não estaria comigo. Como se Deus fosse um homem limitado que estivesse só lá. Então, eu tirei esses pesos de mim. E a igreja faz isso, a igreja em geral, não estou aqui falando de uma ou de outra, não. A religiosidade em geral faz isso. Então, eu deixei de ser religiosa e passei a ter a minha vida espiritualizada, sabe? Busquei mais a minha espiritualidade e não a minha religiosidade. Pronto, falei demais. Jéssica? Então, eu acredito que a religião tira o poder de dentro da gente e coloca fora. Ela faz com que a gente sempre precise de algo externo. Por exemplo, a gente precisa de saúde. A gente não tem o poder. A gente tem que pedir para algo fora. A gente precisa de qualquer coisa, é sempre fora. Nós estamos adaptados a isso, de pedir para algo fora, sendo que o poder já está dentro da gente. E é o que ela falou. Não é só o evangélico. Todas as religiões, elas já têm essas crenças limitantes que nos barram, porque também é dessa forma que elas vão conduzir a gente, né? A gente fica meio que à mercê da religião através dessas crenças que eles colocam na nossa mente desde que a gente nasce. Eu também, eu cresci na igreja católica, só que no caso eu era católica, né? E todo final de semana tinha que estar na igreja. Se você não ia, você tem pecado e tal. E uma coisa que eu não entendo, como que falam, Deus é amor. Só que como assim, Deus é amor, só que se você não fizer o que ele diz, você vai ser punido. E se você não fizer o que está escrito ali na Bíblia de não sei quantos anos atrás, você vai ser punido por isso, isso e isso. Isso eu ficava me questionando muito, né? Até porque a Bíblia em si eu vejo como um lugar que tem várias metáforas. E muita gente, ela segue à risca exatamente o que está na Bíblia. Só que primeiro ela foi escrita há muito tempo atrás, já foi traduzida 1 milhão de vezes até o momento de hoje, e também ela é composta por várias metáforas. Através das metáforas que a gente vai aprendendo aí os aprendizados que foram passados daquela época. Então é meio complicado, inclusive se pautar, claro, tem muita coisa boa na Bíblia, não estou desmerecendo de forma alguma, né? Mas é complicado seguir uma vida inteira em cima da Bíblia, porque também é compreensão. Cada igreja, cada religião vai ler, vai interpretar da sua forma. E em cima daquilo vai criar as próprias crenças. Tem religião que não corta o cabelo, que não veste determinado tipo de roupa, tem várias coisas. E muitas vezes a gente acaba puxando para um lado, né? Olha, tal coisa é pecado, mas tal coisa não é. Só que se a gente for ver, essas duas coisas estão ali na Bíblia, né? A gente acaba puxando para o nosso lado. Uhum. A Bíblia é entendida sem os olhos da sabedoria, é apenas um texto julgado, é um texto, um livro. Entendida com os olhos da sabedoria, né, é um grande e poderoso manual de física quântica. Sim, mas a gente precisa estudar, ver o que é alegoria, o que está sendo dito, que é um livro mais simbólico que a Bíblia, é simbólico. O povo no meu canal, gente, fala assim, Wagner, você fala mal, mas não falo não, eu não falo não. Mas assim, quando você traz o conhecimento dos essênios para essa jogada, para todo esse embaralhamento, ele vai chocar muito. E o primeiro choque vai ser que Deus está dentro de você, camarada. Deus não é um malvadão que vai te quebrar, jogou um fogo, acabou. Tinha um joguinho antigamente que eu jogava, Mortal Kombat. Né? Tinha um bichinho lá que era que soltava um fogo lá, que pegava fogo. Aí eu me defendo como assim, o Deus que eu acredito não é esse Deus malvado, onde eu tenho que andar, pisar na casca de ovo. Né? O Deus que eu acredito vai falar assim aqui, ô negão, eu te dei tudo que você precisa,
Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu ainda tenho que voltar para te salvar, pelo amor de Deus. Quer dizer, pelo amor do Pai, né? Tem que voltar para te salvar. Toda hora você tem que recorrer a mim. Você não consegue cuidar da sua própria vida. Se tá tudo aí dentro de você, agora deixa de ser preguiçoso. Sai do futebol, sai da novela, vai amar e vai viver. Pelo menos esse é o Deus que eu acredito. Então, eu acho que isso traduziu tudo que vocês disseram aqui. É verdade. Eu brigo muito com os meus pastores evangélicos, mas aí eu já, como são meus amigos, eu já esculhambo todos eles e falo assim aqui, quanto é que você ganhou esse mês? E pronto, a conversa acabou, vai fazer o quê? Né? Até porque eu já fui pastor. Então, é fácil, né? É muito fácil. É verdade. Né? Gente, faltando aqui 15 minutinhos, eu vou pular essa última pergunta, porque eu acho que já foi respondida, era uma vinculação com as outras crenças e filosofias. Deixa eu ver se tem o pessoal está falando do chat aqui. O meu xará Wagner aqui está dando quase um mortal aqui, porque ele odeia a lei da atração. Eu fiz até uma live com ele aqui, é um cara gente fina. Alguém tem alguma pergunta, gente? Deixa aqui rapidinho aqui enquanto eu leio, porque é muita coisa, e agora as recentes dá para ler. Vocês podiam fazer o seguinte, vocês podiam digitar aí e mandar no chat, e não precisa, pode ser normal mesmo. Apesar que está na descrição, né, mas o canal de vocês, eu clico aqui para aparecer aqui na tela. No caso, nós escrevemos? O canal. No seu caso é Jéssica Guedes, né? Canal Isso. Jéssica Guedes, que é porque eu coloco ali. Margarete, canal Vivendo Viva poderosamente. Poderosamente. Isso. Aí, na hora que vocês forem falar, eu vou clicar, enquanto vocês estão falando, fica o canal. Estou vendo aqui as perguntas. E mais afirmação, né? Afirmação. Vamos lá. Tá acabando, viu, gente? Não sai, não. Dá moral pro Vaguinho aqui. Ao Mimimi! Salve, Mimimi! Esse menino é gente boa. Achei uma aqui do meu companheiro Renato Baron. Se elas sabem diferenciar ego de essência, alguém se propõe? Bom, eu vou já falando que, assim, o ego é esse lado nosso, essa mente, na minha concepção prática, é esse lado racional nosso, né? Essa nossa vida, esse nosso pensar, isso é a parte do ego, né? Que você é mais racional, você faz mais as coisas pensando, materialmente falando. Resumindo, o ego, para mim, é mais voltado para o lado material. A sua essência, a própria palavra já diz, é aquilo que você é aquilo que você é a sua centelha divina, é aquilo que você é de verdade entre você e Deus, de conexão. Isso que nós somos aqui, essa capa, esse corpo, é apenas para que a gente possa se mover e agir nesse mundo material. Por quê? Porque a sua essência, ela é mais elevada, ela é sutil, ela não tem como ficar andando nessa densidade que nós vivemos aqui. O nosso ego, ele é mais denso, então ele fica participando dessa nossa vida aqui na Terra. Agora, a nossa essência é a nossa ligação com o ego. Muito A bom. essência é aquilo que nós somos, e é ela que nos liga ao nosso ego aqui. E o ego ficou mais Quer material. complementar, Jéssica? Não, eu concordo com a Margarete a respeito desse assunto. Então tá. Então vamos para outra. Uma pessoa que é muito versátil e pensa demais não acaba desviando as energias negativas? Pensa demais?
na verdade, se a pessoa ela pensa demais, depende. Se ela fica dentro do pensamento ali, ela pode ficar no ciclo vicioso dos pensamentos negativos. Então, tem que ver muito bem o tipo de pensamento que aquela pessoa está consumindo, né? Porque muitas vezes a gente fica no mental. E, pelo menos, eu digo por mim, quando eu fico muito tempo no meu mental, é muito mais fácil de eu gerar ansiedade, ter esses pensamentos ali, né? Aquela vozinha. Então, às vezes, é muito mais fácil ficar no presente, sair do mental, para evitar, sim, ter os pensamentos negativos. Eu acredito que fica mais propício, né? Se você ficar pensando demais nas coisas. Vocês escolhem quem vai, para a gente ser mais rápido aqui, uma só responde. Precisa acreditar que a lei da atração funciona ou ela está trabalhando a todo momento com você, acreditando ou não? Boa, viu, Alex? Está acontecendo o tempo todo, né? Você acreditando ou não. Margarete, vivo cenas em minha vida que martelam a minha cabeça, como se eu tivesse vivenciado tal cena. Isso pode ser a lei da atração atuando em minha vida? Não necessariamente. Pode ser, né, alguns pensamentos que ficam circulando, né, porque os nossos pensamentos, como ondas, ficam circulando no universo e você acaba entrando em ressonância com esses pensamentos, ou pode ser apenas a sua mente associando a sua memória algumas imagens que você viu, né, e que você não se lembra. Pode ser isso também. Não necessariamente a lei da atração agindo. Verdade. Graziela Soledar. Jéssica, Wagner, menino, vocês acreditam em reencarnação? Existem teorias que dizem que não, pois o tempo não existe e tudo acontece aqui e agora. O que vocês acham? Eu acho meio complexo, né? Eu até acredito, sim, que na reencarnação, mas eu realmente não me aprofundei muito no assunto, então é melhor eu nem ficar falando muita coisa, porque opinar demais... Margarete, quer tentar? Eu quero. Eu penso assim, Graziela, que esse corpo, como eu acabei de falar, é apenas uma vestimenta que a gente usa para viver essa nossa experiência aqui, nessa Terra. A nossa mente, a nossa essência é algo superior a isso. Tem uma passagem na Bíblia, vou citar novamente, que fala assim: quando o homem morra, que o corpo volte à terra e o espírito volte a Deus. O nosso espírito é aquele sopro de vida que nós temos, né? Quando você respira, você não sente o ar, não sente nada, mas você respira porque você tem a sua essência dentro de si. Essa essência, ela voltando a Deus, ela é permanente, ela é eterna. Essa essência de quem você é, né, essa fagulha, essa centelha divina, é sua e é eterna. O que acaba é esse nosso corpo. Essa sua essência, ela é eterna. Eu não vou só me aprofundar aqui, porque o nosso tempo não dá, mas, resumindo, eu acredito sim. Não da forma como os místicos acreditam, mas eu acredito sim. Muito bom. Jéssica, fale sobre o seu trabalho. Meu canal é o canal Jéssica Guedes. Sejam todos muito bem-vindos que quiserem conhecer. Eu falo sobre lei da atração, sobre autoconhecimento, compartilho ali tudo que eu vou aprendendo a respeito desse assunto que eu tanto amo. Comecei o canal já há alguns anos, já vai fazer 6 anos, e de lá para cá todas as informações que eu vou aprendendo em livros, em estudos, em vídeos, eu vou sempre trazendo e compartilhando com aquelas pessoas que me acompanham e que eu amo muito. E também, recentemente não, já faz mais ou menos uns 2 anos, né, recentemente, eu lancei um blog onde eu também compartilho essas informações sobre lei da atração, espiritualidade, autoconhecimento, que é o blog jessicaguedes.net. Blog jessicaguedes.net. Isso. Muito bom. Mais alguma coisa, minha querida, antes de eu passar para a Margarete? Eu só gostaria de agradecer, Wagner. Você é um amor de pessoa e eu estou muito feliz aqui de participar.
dessa live contigo. Talvez um pouquinho nervosa no início, porque é a primeira live assim, mas eu estou muito feliz. Também conheci a Margarete, muito prazer, e estar aqui com todos vocês. Muito obrigada, gente, de coração. Bacana. Não sai não, fica aí ainda, hein? Não. Margarete, a bola, cadê o trem? A bola está contigo. Então, eu tenho um canal, Viva Poderosamente. O meu canal é mais novo, né? Ele tem pouco tempo. E lá eu falo sobre física quântica, lei da atração, expansão da mente, crescimento pessoal, que é um assunto que eu gosto e que eu parei de trabalhar até na minha área de engenharia para poder me dedicar a ele. Agora, eu queria falar do que eu estou lançando hoje. Coincidentemente, quando o Wagner me convidou, eu falei para ele que hoje é o lançamento do meu curso, o Método de Visualização VR. E o que seria esse método? Eu peguei, coloquei esse conhecimento, né, parte do conhecimento, coloquei em videoaulas, mas a estrela do método é um aplicativo que eu desenvolvi com a técnica de visualização. E essa técnica de visualização você usa através de óculos 3D. Por exemplo, os coaches geralmente faz você imaginar aquele futuro que você quer, o bem que você quer alcançar, o seu novo eu. E o que eu fiz? Não deixei só na imaginação. Peguei e criei esse aplicativo e botei isso em imagens que você vai acessar através de óculos 3D. Então, eu potencializei essa visualização em mais de 5.000% para você concretizar os seus sonhos e metas. Então, eu estou lançando hoje. O link, para quem se interessar e quiser, vai estar no meu canal Viva Poderosamente. O último vídeo que está lá tem um link embaixo. E nesse link, quando você clicar, vai ter um vídeo explicando mais sobre o método. E é uma aula, né, também sobre lei da atração, física quântica. E eu queria aproveitar e agradecer ao Wagner imensamente pelo convite. Foi um prazer enorme falar com você, para a sua audiência, participar junto com a Jéssica, que eu também conheci aqui hoje. Muito prazer, Jéssica. Olha, foi maravilhoso. Foi maravilhoso e agradeço a todos os comentários, agradeço as pessoas que participaram e que vocês sejam muito, 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 muito abençoados. Bacana. Gente, Mundo Proibido. Terminamos mais uma live. Aqui, fica aí mais um pouquinho. Terminamos mais uma live. Sexta-feira, quem não chegou no início, sexta-feira tem outra live com a Patrícia. Nós vamos falar de Illuminati, Nova Ordem Mundial, Templários e mais um montão de coisa que vocês não fazem ideia que existe. Se o vídeo for bloqueado, vocês já sabem por quê. Olha o tipo de coisa que nós estamos falando, né? Teremos, talvez amanhã ou semana que vem, um vídeo sobre as cartas Illuminati e o outro recado que está pronto o nosso documentário de 1h20, recontando a história da humanidade. Eu preciso que vocês se mobilizem. Deu muito trabalho esse documentário. Ficou melhor que aquele documentário que tem aqui no canal sobre Atlântida. Ih, ó, 1000 vezes melhor. Em seguida, nós vamos só, por causa do capiroto 19, se proteja, alquim na mão, tudo vocês já sabem, né? Já sabem, né? Ainda mais se a gente tiver que trabalhar, máscara, álcool em gel, passa álcool em gel até nas pessoas, água, sabão, água sanitária, né? Um mês, 15 dias, uma semana, 15 dias ou um mês só de histórias incríveis. O que são histórias incríveis? Para os inscritos mais antigos já sabem, né? Histórias ufológicas, experiências de quase morte, lendas e mitos, tem lenda de sereia, tem aquilo outro, experiências sobrenaturais, para que você, e vídeos grandes, para que você, à noite, não tem nada para fazer, estou cansado da televisão, ouça e durma, não posso falar durma com o Wagner, não, senão minha mulher me mata. Ouça e durma com os nossos vídeos. De qualquer maneira, agradeço às duas meninas que aqui estão, muito obrigado, foi uma honra aqui para o Mundo Proibido tê-las.
Muito obrigado ao chat, muito obrigado pela educação que vocês tiveram no chat. Um abraço para cada um de vocês, sobretudo aqueles que acompanham o Mundo Proibido há muito tempo e todas as lives em aqui prestigiar. A gente podia estar em outras lives, né, gente? E a gente decidiu fazer uma live positiva. Sexta-feira, de novo, sexta-feira, meio-dia tem live, eu vou colocar, postar, não perca, a moça é boa de serviço também, escreveu vários livros, é um negócio show de bola. Vamos que vamos, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, se cuidem, forte abraço e até mais. Tchau.